Em 1974, por todos os Estados Unidos, jovens comentavam de um suposto filme baseado em história real. A história sobre o massacre que teria ocorrido no Texas. Foi com esse marketing que o Massacre da Serra Elétrica se promoveu. O título original, Texas Chainsaw Massacre, delimitava a região na qual esse massacre teria ocorrido. E eu acho que o título em português é uma ótima escolha de palavras, pouco importa se no filme a serra não era uma serra elétrica, e eu entendo que manter o Texas não geraria uma comoção no público brasileiro. Contudo, é também verdade que o Texas no título seja ainda mais importante do que o Chainsaw. Isso porque o próprio lugar em que se passa a história é muito emblemático e importante, até na relação inicial do público com a obra, ainda nesse primeiro estágio de divulgação boca a boca e, obviamente, no terror do filme em si. Gerava ansiedade nos jovens americanos da época, não apenas por se projetarem nos jovens meio hippies do filme, mas por um imaginário geral do que o Texas representava naquele país. O mais conservador dos estados americanos, possivelmente o mais racista também, extremamente armamentista, era tudo que sobrava de ideais antigos, mas ainda vivos na sociedade estadunidense. Texas Chainsaw Massacre, em comparação com as outras grandes franquias do slasher, é a que é mais entrelaçada com seu subtexto de crítica social anti-estadunidense. O terror ali só surge e funciona por ser tão fruto daquela mesma nação. O filme busca ir no lado mais sujo e até esquecido do capitalismo daquela sociedade. É de lá, então, que a família de canibais surge. E é mesmo por esse viés de uma cultura doente que Massacre da Serra Elétrica 1 vai criar sua atmosfera de terror. A cena inicial já introduz aquele enredo da perspectiva de quem está cometendo aquele crime atroz. Com a tela escura, a gente escuta esses suspiros e gemidos de alguém que parece estar cavando algo, que é intercortado por flashes de uma câmera fotográfica que revelam partes de um cadáver em decomposição. Por fim, nós enxergamos o resultado daquele trabalho, verdadeiramente um trabalho artístico. Vemos uma espécie de escultura com cadáveres, sugestivamente sexualizada. Logo nessas primeiras cenas, o Tobe Hooper, diretor do filme, insere o telespectador nessa história como cúmplice do que aconteceu. E, principalmente, declara que a partir dali vai nos obrigar a olhar para o lado mais nefasto, não da humanidade, mas dos Estados Unidos. Things happen here about, they don't tell about. I see things. Logo em seguida, o tom não relaxa quando o filme muda seu foco para o grupo de adolescentes. Mesmo quando nada parece estar acontecendo, nas interações e no sentimento espacial dos jovens com o lugar, ainda se sente essa atmosfera desconfortável. Muito desconectados com o lugar, cada interação com os moradores parece vir carregada de uma violência implícita. É o interior do Texas se mostrando como esse local impenetrável e ameaçador para a nova juventude americana. Juventude essa que não deixa de ser criticada também. Os personagens com pouco desenvolvimento, coisa que se tornaria um padrão dos filmes slasher, não só são uma maneira de poupar tempo do filme, como se tornaria habitual do subgênero, sabe, essa coisa de tanto faz, os personagens só estão lá pra morrer, mas eles são rasos assim porque o Tobe Hooper desenvolve essa juventude como alienada mesmo, vazia de sentidos, mesmo que simbolicamente se opondo aos valores antigos dos Estados Unidos. Não carrega consigo nenhuma substância muito sólida. Essa juventude, que se opõe quase apenas de forma estética a esse imaginário conservador americano, não encontra força para lidar com o lado sombrio do capitalismo americano e adentram no Texas como gados, indo em direção ao abate. Do outro lado, temos esse cenário de antigos trabalhadores de um abatedouro, acostumados a repetir o mesmo trabalho mecânico e cruel por toda uma vida, o de abater o gado usando o martelo. Start squealing and freaking out and everything, and then have to come up and bash them 2 or 3 times. And then sometimes it wouldn't kill them. I mean, they'd skin them sometimes even before they were even dead. Desde sempre, trabalhadores de um setor ignorado pela sociedade. Pouco importa, para a sociedade do consumo, encarar as práticas de crueldade animal que levam comida à sua mesa, e muito menos encarar a realidade daqueles trabalhadores e como a visão de mundo deles está sendo afetada pelo trabalho. Trabalho esse que exige uma intensa apatia de quem o realiza e que, no final, é composto por pessoas pobres que não tiveram condição de estudar e que só encontram nesse trabalho uma possibilidade de existir naquela sociedade. Novamente, pouco importa se o psicológico daqueles trabalhadores está sendo lenta e profundamente afetado, o impacto social daquilo tudo. Enquanto der dinheiro, nada muda no capitalismo. Nesse sistema onde o acúmulo de capital precisa acontecer a qualquer custo, o lucro dita as práticas de trabalho e, da mesma forma, o trabalho daquelas pessoas só se torna obsoleto quando a nova forma de executá-lo, mais rápida, mais prática e mais barata, surge, tornando a prática anterior obsoleta e antiquada. Os trabalhadores, enxergados como máquina, como uma ferramenta antiga de trabalho, são descartados e precisam reencontrar significados para a própria existência. How come? I thought the gun was better. Oh, no. With the new way people put on a job.
O curioso é que, como a nova ferramenta de abatimento envolve bem menos crueldade animal, o olhar da sociedade pesa menos sobre a indústria alimentícia. A pressão em cima dos empresários diminui, mas essa mesma pressão recai inteiramente nessa antiga classe de trabalhadores, para sempre marcados pela crueldade que envolvia a antiga prática. Ainda que o neoliberalismo não estivesse propriamente formado nessa época, mas é essa mesma visão liberal que vai ser muito disseminada como justificativa ideológica para o neoliberalismo a partir dos anos 80, de se individualizar um problema, alienando do contexto material e social que o produziu. A família, então, sendo parte dessa classe abandonada de trabalhadores, não deixa de reproduzir os mesmos símbolos e imagens pelos quais foram acostumados a enxergar como sua própria existência ao longo das décadas. Essa existência capitalista condicionada pelo trabalho. Fazem de sua casa um abatedouro, agora de pessoas, e se organizam ainda em relações de trabalho, de uma forma meio inconsciente entre si. O avô como um homem aposentado, em que a família projeta esses valores do trabalho, o pai como cozinheiro e chefe, e os irmãos como a mão de obra. É tudo encapsulado muito bem na sequência do jantar. Acho particularmente emblemático o momento em que o pai da família se recusa a observar o abate da Sally, como se exercesse o papel do antigo patrão daqueles funcionários, ainda sádico, mas sem a coragem necessária para realizar aquela ação. É por isso que parte essencial do filme é que o massacre aconteça no Texas, e dessa forma a continuação, lançada 13 anos depois do filme, é extremamente coesa com o primeiro filme, ainda que praticamente oposta ao que aquele filme quer ser como experiência. Tobe Hooper retorna à franquia, muito pela pressão gerada pela nova indústria de slashers, e encara esse cenário de todo um subgênero que se formou com Halloween e explodiu com Sexta-feira 13, em que cada filme novo de franquia vinha com menos substância e com muito mais violência. É frente a esse cenário que o Tobe Hooper não vê sentido em levar a continuação a sério. Se o primeiro filme tem todo o cuidado com o realismo, o segundo rejeita qualquer tentativa de fazer daquela história verossímil. Abraçando a própria escrotidão, o Hooper acha uma oportunidade perfeita para desenvolver uma crítica bem mais explícita e ácida à sociedade americana. Enquanto o primeiro parte da crítica para desenvolver o terror, esse faz o contrário. O filme, logo de cara, apresenta dois adolescentes comuns viajando e fazendo merda. Levam uma arma consigo e atiram em placas, sem muita razão para estarem fazendo aquilo. Ligam para uma rádio e ficam atormentando a protagonista, que não tem poder de desligar a chamada. O que por si só, mesmo sendo algo pequeno no filme, já retorna nessa construção do indivíduo incapaz de se libertar das obrigações de trabalho. É então que aparece o Leatherface segurando um cadáver em cima da caçamba de um carro. Começa a perseguir os adolescentes de ré, enquanto toca Oingo Boingo na rádio. É toda essa construção absurda que já dá o tom do filme. A família aqui tá buscando agora o espetáculo ao matar uma pessoa. É bem distante dos assassinatos abafados e mecânicos do primeiro filme. E essa ideia vai fazer total sentido quando a gente descobre que a família agora não é mais distante da sociedade. The last Roundup Rolling Grill chef, Drayton Sawyer! Na verdade é até abraçado por ela, eu já falo mais sobre isso. E que encontraram sentido e sucesso no empreendedorismo americano. Antes, meros trabalhadores, quase condenados a repetir e perpetuar aquela violência, agora são empresários de sucesso, vivem um sonho liberal americano, quase como se tivessem começado uma startup numa garagem, no caso, a antiga casa deles, mas construíram uma empresa que agora vende a melhor carne da cidade. Encontraram a aceitação daquela sociedade por um único motivo: movimentam a economia. Agora, sendo importantes empresários, precisam se preocupar muito pouco em esconder todos os crimes que cometem, em esconder que a carne que vendem é humana, porque são acobertados pelas autoridades, protegidos por uma sociedade que escolhe não ver seu lado sombrio, simplesmente porque estão lucrando com isso. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Yep. One of those boys so wild sawed his own head off going 90 miles per hour. Um Texas que abertamente ignora a violência que o formou. É uma sátira extremamente ácida e cínica, muito explícita daquela sociedade e também do que forma esse imaginário patriótico. A família agora mora em um antigo parque temático do estado do Texas, enquanto guarda cadáveres no subsolo. É esse caráter farsante, superficial, estético, por assim dizer, que serve para camuflar a extrema violência que existe por debaixo daquele país e que o constituiu. It's a
Violência essa que ou é ignorada, não vale a pena pensar sobre, ou se torna obsessão dos personagens. O personagem do Dennis Hopper, que deseja uma luta violenta de motosserra com o assassino do seu irmão, pouco é sobre vingança e muito menos sobre justiça, ou mesmo o irmão da família que voltou do Vietnã completamente obcecado com a guerra. Se a crítica no primeiro era mais específica, referenciava o processo sistemático capaz de criar pessoas doentes e perturbadas, aqui a crítica é muito mais ampla. O Hopper não está mais falando de um caso em específico, mas reconhece toda a sociedade americana como adoecida. É uma sociedade que produziu, aliás, por toda a sua extensão, pessoas que só conseguem se preocupar consigo mesmas. A violência aqui é tão dessensibilizada que até a protagonista, a personagem mais normal do filme, por assim dizer, não vai embarcar na trama de enfrentar a família por um sentimento de revolta com a situação, ou mesmo por empatia com os adolescentes que morreram, mas sim por ver nisso uma possibilidade de conseguir um trabalho melhor, de quem sabe conseguir fazer algum trabalho jornalístico e não precisar mais trabalhar passando música na rádio. Tudo ainda gira em torno do trabalho mesmo. Um dos pontos mais geniais pra mim aqui é a motosserra, o símbolo do horror do primeiro filme que agora é visto com tanto fetiche pelos personagens. O Dennis Hopper entra na loja igual um cowboy de Velho Oeste, procura a melhor das motosserras, seleciona com cuidado, deixa seu dinheiro em cima da mesa sem dar uma palavra, testa a motosserra em um tronco de madeira com muita raiva, enquanto o vendedor parece extrair um prazer ao observar aquilo. A motosserra sendo um item de violência socialmente aceito aqui, assim como também uma manifestação da própria masculinidade. É explicitamente um símbolo fálico. Tem essa cena do Leatherface sentindo tesão, que é absurdamente desconfortável. É muito óbvio que a analogia aqui é sobre a sociedade armamentista dos Estados Unidos. A motosserra representa a arma de fogo. A analogia é sobre o cidadão americano que cultua o armamento sem perceber o quanto não está longe dos assassinos, o quanto o personagem do Dennis Hopper não está tão distante do Leatherface. Então, esse foi o vídeo. Eu fortemente recomendo você assistir o segundo filme, caso ainda não tenha visto. E esses são, no geral, meu pensamento sobre a obra. Obrigado por assistir o vídeo, aproveita para curtir, se inscrever no canal, compartilhar se gostou do vídeo. Vamos ver se esse canal aqui cresce, se esse canal aqui vai para algum lugar. Meu plano é fazer um vídeo por mês a partir desse, então também ativar a notificação para receber e todas essas coisas de youtuber, né? É isso. Tchau! But hold up, no chaser, need no chaser, need no chaser, need no chaser, need no chaser. Early morning wake up, practicing on day offs, tough love. But hold up, no chaser, need no chaser, need no chaser, need no chaser, need no chaser. I got daddy issues, that's on me. Looking for I love you, really empathizing for my release. I tried to grew accustomed, jumping up when I scrape my knee. Cause if I cried about it, he surely told me not to be weak. Daddy issues, hid my emotions, never express myself. Men should never show feelings, being sensitive never helps. His mama died of asking why he's going back to work so soon. His first reply was, son, that's life, the bills got no silver spoon. Daddy issues.